Olá, pessoal! Vamos falar um pouquinho sobre a tábua ou tabela de logaritmos, tá? Até então, a gente falou um pouquinho das propriedades de logaritmos e do logaritmo decimal. O que era o logaritmo decimal? Quando a gente tinha base 10, né? Aí o logaritmo ia aparecer assim, log de alguma coisa, sem uma base assim, aqui embaixo. Não precisava aparecer, né? Quando eu tivesse base 10. Então, suponha que eu queira calcular log de 2. O que significa isso? Que eu quero log de 2 na base 10. Então, eu tenho uma base 10 escondida aqui. Então, se eu fosse calcular normalmente, né, usando a definição de logaritmo que a gente aprendeu, ficaria log de 2 na base 10 igual a x. Aí, eu iria pegar esse logaritmo e ia transformar numa exponencial. Ficaria 10 elevado a x igual a 2, certo? Aí eu teria que arrumar um jeito de resolver essa exponencial. Eu teria que escrever o 2 na base 10 ou o 10 na base 2. Eu tenho como fazer isso? Pensem um pouquinho. Escrever o 2 na base 10 ou o 10 na base 2. Vamos pensar. O 2 dá para dividir por 10? Não tem como, né? Porque o 2 é menor que 10. Não dá para dividir. Agora, o 10 dá para dividir por 2? Até daria, mas olha o que vai acontecer. 10, se eu for dividir por 2, vai dar 5. 5 é primo, só dá para dividir por ele mesmo. Dá 1. Eu vou conseguir formar algum expoente aqui? Não, eu não vou conseguir escrever na base 2. Vai ficar 2 vezes 5. Não tem como escrever como um expoente na base 2, tá? Vocês entenderam? Que o 10 não dá para escrever na base 2. Eu teria que fatorar apenas por 2 aqui. Teria que aparecer somente o número 2 aqui, desse lado. E não foi o que aconteceu, porque aqui eu tive como resultado um 5 e o 5 não dá para dividir por 2, só dá para dividir por 5. Então, esse 10 é impossível escrever na base 2. Ou seja, isso aqui a gente não consegue resolver na mão, tá? Eu precisaria de uma... Eu precisaria de uma calculadora científica, de um computador, tá? Não tem como a gente resolver usando o método da equação exponencial, que a gente usa normalmente. Para isso, para resolver situações desse tipo, apareceu a tábua de logaritmos, ou a tabela de logaritmos, tá? E o que ela contém? Ela contém esses valores. Esses valores são todos decimais. E são todos aproximados, porque são números decimais infinitos, tá? Então, a gente trabalha aí, geralmente, com... Alguns livros trazem 1, 2 casas decimais, tá? Na apostila de vocês, eu copiei essa tabela aqui, ó. Essa é uma tabela que tá na página, eu não vou recordar agora qual é a página que tá da apostila de vocês. Ela trabalha até com 5 casas decimais, vocês estão vendo aqui, ó. Ela traz alguns logs, tá vendo? Log de 1, log de 2, de 3, de 5, de 7, aí depois 10, 20, 30. E aqui as representações, tá? Algumas dão números inteiros, como é o caso do 1, do 10, do 100, tá? Todos eles são na base 10, tá ok? E aqui, ó, ele vai dando, por exemplo, o 2, o 3, o 5, o 7, até 5 casas depois da vírgula, tá? E para que serve essa tabela? Essa tabela, ela vai servir para a gente resolver alguns exercícios, como eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, suponha que eu queira calcular o log de 6, tá? Professora, a tabela não falou para você quanto que é o log de 6. Do 5, ó, ele pulou pro 7. E aí? Será que tem como eu achar quanto que é o log de 6? O que a gente aprendeu até agora? A gente aprendeu propriedades do logaritmo, não aprendeu? Será que tem como eu escrever esse 6 de alguma forma para eu usar as propriedades do logaritmo?
usando esses valores que eu tenho na tabela? O 6, ele pode ser quem? Usando esses valores que a gente tem aqui. Lembrando que lá na tabela eu tenho o 2, o 3, o 5 e o 7. Como que eu posso escrever como uma multiplicação, como uma divisão desses números aí? Ele pode ser 2 vezes 3, não pode? Esse 6. Eu não posso escrever ele como 2 vezes 3? 2 vezes 3 não é 6? Então, esse log de 6 pode ser log de 2 vezes 3, não pode? E o log de 2 vezes 3, eu posso usar as propriedades para resolver. Ele pode ser quem? A propriedade me fala que quando eu estou multiplicando, a multiplicação eu posso transformar numa soma. Então, eu posso escrever como log de 2 mais log de 3. E esses valores eu tenho na tabela. É só eu olhar lá. Log de 2, ó, tá aqui. 0,30103. Vamos colocar lá. 0,30103. Mais log de 3 também tá lá. É só a gente olhar. Log de 3, 0,47712. Vamos colocar lá. 0,47712. E agora, como que eu acho o resultado? Somo. Quanto que dá isso? 30103 mais 47712. 0,77815. Tá aí, esse vai ser o log de 6. Se você achar uma tabela que tenha o log de 6, ele vai te dar esse valor aí. Lembrando que esses valores são aproximados, tá? Pode ser que tenha aí um dígito ou outro que esteja diferente, mas como é uma aproximação, vai estar próximo o valor, tá? Pode ser que esteja diferente, mais próximo. Exemplo 2. Eu quero achar o log de 15. Usando de novo esses valores que estão na tabela. Quem é o log de 15? Como eu posso escrever o log de 15? Alguém tem alguma sugestão? 15 é quem nessa tabela? Usando os valores da tabela. Eu posso escrever o 15 como 5 vezes 3, não é? Ó, isso aqui eu posso escrever como 5 vezes 3. Então, pode ser o log de 5 vezes 3. Então, o que eu vou fazer? Multiplicação vai ser, vou separar os logs e depois eu vou somar. Log de 5 mais o log de 3. Log de 5, na minha tabela, ele fala 0,69897. Mais o log de 3 na tabela, 0,47712. Acabamos de usar no exercício anterior também, né? Resolvendo, 0,69897 mais 0,47712. 1,17609. Esse é o resultado do log de 15, certo? Log de 9. Como a gente pode escrever 9? Usando os valores da tabela. 9 a gente pode escrever como 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, tanto faz eu usar a propriedade da multiplicação como a propriedade da potência. Eu vou usar a propriedade da potência aqui para vocês verem como ela funciona. Log de 3 ao quadrado. Como que funciona a propriedade da potência? O expoente cai. Então, fica 2 vezes o log de 3. Log de 3 na minha tabela, ó, isso vai ficar 2 vezes, eu copio.
Log de 3, 0,47712. Só resolver essa multiplicação. 2 vezes 0,47712. 0,95424. Certo? Esse é o resultado do log de 9. Continuando, exemplo 4. Um exemplo de multiplicação aí, ó. 7 sobre 2. Exemplo de divisão, desculpa. Eu vou deixar outra folhinha aqui pra gente ver os valores do log na tabela. 7 sobre 2. Ó, divisão. O que a propriedade da divisão falava pra gente? Que eu poderia separar os logs e depois subtrair. Então, é log de 7 menos log de 2. Lá na minha tabelinha, vou olhar o log de 7. Ó, vou trazer a tabelinha de novo para vocês. Vou deixar ela aqui, ó. Log de 7. Tá aqui, ó, log de 7. 0,84509. Menos o log de 2, 0,30103. Subtraindo 0,84509 menos 0,3103. 0,54406. Esse é o log de 7 sobre 2. Próximo exemplo, ó. Log de 10 sobre 3. Mesma coisa. 10 dividido por 3. Vou separar o log de 10 do log de 3 e vou subtrair. Log de 10 menos o log de 3. Log de 10. Quanto que é o log de 10? Isso não é log de 10 na base 10? Ou seja, 10 elevado a quanto dá 10? 1. Tá aqui na tabela, mas eu nem precisaria olhar, ó. 10 elevado a que número dá 10? É o 1. Menos o log de 3. Log de 3 tá aqui, ó. 0,47712. Ok? Então, basta subtrair. 1 menos 0,47712. 0,52288. Ok? O próximo. 2 elevado a 3, ó, potência. O que acontece com a potência? O expoente cai. 3 vezes log de 2. Isso vai ficar 3 vezes log de 2. Log de 2, vou mostrar para vocês. Log de 2, 0,30103. Multiplique isso aqui. Zero vírgula 9309. Tá aqui. E para terminar, log de 7 ao quadrado, mesma coisa. A potência cai 2 vezes e mantém o log de 7. Quanto que é o log de 7? Ó, vai ficar 2 vezes log de 7 na tabelinha, 0,84509. Só multiplicar isso aqui por 2. 2 vezes 84509. 1,69018. Ok? Então, tá aí. A gente usou logaritmo decimal, tábua trigonométrica e propriedades do logaritmo, tudo ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.